Você sabia que, segundo a ONU, 29,5 milhões de pessoas possuem algum transtorno relacionado à dependência química? Sejam bem-vindos ao Ecoar, apresentado por Psicologia Ecoa. Meu nome é Júlia. Meu nome é Caterine e hoje a gente vai falar sobre transtornos relacionados ao abuso de substância e o caso do Fábio Assunção. Então, todo mundo conhece o Fábio Assunção. O Fábio Assunção fez algumas novelas na Globo, é bastante conhecido aqui no Brasil. E lá por 2017, 2018, ele viralizou na internet por alguns vídeos em que ele estava sob efeito de álcool. Esses vídeos viraram piada na internet, viraram meme. Inclusive, no carnaval desse ano e do ano passado, muita gente acabou utilizando a doença do Fábio Assunção como fantasia de carnaval, como piadinha. Então, a gente percebe que o quanto a internet transformou a doença dele numa piada gigantesca e de muito mau gosto. Então, é sobre isso que a gente veio falar hoje, sobre o alcoolismo e sobre a dependência química como doenças e por que a gente não pode fazer chacota com a doença dos outros. Então, por que a gente fala que isso é uma doença, que o transtorno de abuso de substâncias é uma doença? Porque ele está muito relacionado com compulsão e com aspectos químicos do corpo, além de comportamentais, porque querendo ou não, hoje em dia, na nossa sociedade atual, algumas substâncias fazem muito parte do aspecto social das coisas. Então, o alcoolismo ele faz parte dos transtornos relacionados ao abuso de substância, só que ele está relacionado basicamente ao consumo de álcool. Para ser classificado como um alcoolista, existem vários critérios relacionados a isso, incluindo que um deles é que a pessoa faz uso do álcool quase todos os dias da semana ou todos os dias da semana, que está muito relacionado com grandes doses de consumo, porque está relacionado também com a tolerância que o corpo começa a desenvolver a partir do uso recorrente dessa substância. Então, assim, engloba vários aspectos. E por ser algo tão social dentro da nossa sociedade, acaba fazendo com que as pessoas que têm algum tipo de problema relacionado a álcool, relacionado também a outras substâncias que têm uma visão um pouco mais social da nossa sociedade, se sintam forçados, de certa forma, a manter alguns vícios e quando vê já estão dentro desse ciclo relacionado ao alcoolismo e também aos outros tipos de transtorno por substância. Então, quando a gente trata do transtorno por abuso de substâncias como uma doença, a gente tira ele desse patamar humorístico, né? Muitos de vocês, acredito que todo mundo já viu pelo menos uma figurinha do Fábio Assunção na internet, já viu algum meme, já viu alguém fantasiado de Fábio Assunção no carnaval. E o porquê que é tão equivocado colocar essa situação com humor, com chacota na internet. Na internet tudo se viraliza. Então é muito fácil você fazer um meme com a doença de alguém, viralizar e se sentir bem por isso. Mas se a gente tira, por exemplo, o transtorno de substâncias e coloca no lugar uma pessoa com câncer, que também é uma doença. Eu, particularmente, nunca vi ninguém fazendo piada com uma pessoa com câncer. Eu nunca vi uma figurinha de uma pessoa com câncer. Eu nunca vi, muito menos, uma fantasia de carnaval imitando uma pessoa com câncer. Então, por que é tão difícil a gente separar o humor do alcoolismo? Porque o alcoolismo como doença, ele é uma doença como qualquer outra. E aí, claro, a gente volta nos transtornos invisíveis, né? Não é um braço quebrado, não é um tratamento, por exemplo, uma quimioterapia como no câncer. É um transtorno que acontece com a pessoa e ela percebe. Então, é muito mais fácil pra gente fazer chacota de um transtorno que a gente não enxerga do que, por exemplo, um que a gente enxerga, que seria o exemplo que eu trouxe como câncer. Então, por que é legal a gente fazer piada com o alcoolismo, com a dependência química de alguém, e você não vê alguém fazendo piada com uma pessoa com câncer, ou uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física? Por quê? Né? Porque a gente tem esse costume de não conseguir separar e não conseguir validar o transtorno que é invisível aos nossos olhos. Mas isso não significa que eles não existem, né? Uma coisa que é muito importante falar sobre é a remissão.
as pessoas que são diagnosticadas com um tipo de transtorno relacionado ao abuso de substâncias, a gente fala que elas entram em remissão quando elas conseguem passar um tempo significativo sem fazer uso dessas substâncias. Então, agora, nesse momento, o Fábio Assunção ele está em remissão, ele conseguiu passar por alguns tratamentos, conseguiu mudar alguns aspectos da sua vida e está sim em remissão, está conseguindo viver sua vida longe das substâncias que até então eram um aspecto tão importante para ele. E uma coisa que é muito difícil de entender e difícil também, acreditamos que para ele lidar com, é que as pessoas elas não conseguem desvincular a imagem dele relacionado a tudo que aconteceu, às polêmicas, aos vídeos dele num estado alcoolizado, para agora. E agora ninguém parece dar bola pro fato que ele está em remissão, que ele está bem, que ele está mudando a vida dele. E continuam mantendo os memes, mantendo as figurinhas, mantendo tudo que está atrelado com essa fase tão difícil da vida dele. E um aspecto psicológico que deve ser muito difícil é que ele é exposto a tudo isso, ele tá na internet, ele vê o que tá acontecendo. Então, os memes, as figurinhas, os vídeos, as músicas falando que vão ficar loucos igual o Fábio Assunção, tudo isso é acesso dessa pessoa. E muitas vezes a gente esquece que as pessoas que estão do lado, na frente das câmeras, também veem tudo que está sendo falado sobre elas. Então, é como se todos os dias ele fosse exposto aos piores dias da vida dele, aos piores momentos da vida dele. Então, é muito importante a gente começar a desvincular isso e também parabenizar também, falar, olha que legal o que está acontecendo agora, que ele conseguiu passar por um processo, que ele tá em remissão, que ele tá limpo, que ele tá conseguindo viver a vida dele longe dessas substâncias. Então, por que a gente só fala sobre isso quando é engraçado, é divertido? Mas não é, isso é uma doença real, é uma coisa que causa muita dor. Então, por que a gente fomenta tanto conteúdo em cima das coisas ruins que aconteceram na vida dele e esquecemos completamente das coisas boas? E o que você, que compartilhou o meme do Fábio Assunção, que usou a fantasia de Fábio Assunção no carnaval, pode fazer nesse momento? Acredito que a primeira coisa, depois de assistir esse vídeo, é abrir o seu WhatsApp e eliminar todas as figurinhas que você tem que façam qualquer tipo de piada com o Fábio Assunção relacionado ao alcoolismo. Por quê? Quando a gente perpetua essas piadas, a gente sabe que na internet, caiu na internet, é muito difícil retirar. No WhatsApp mais ainda, porque agora que a gente tem essa opção das figurinhas, e as figurinhas viralizam e viajam o mundo todo, espalhando a figurinha de alguém que estava numa fase muito ruim do alcoolismo e da dependência química, a gente acaba entendendo que a pessoa não pode sair dessa. Então, uma vez alcoólatra, uma vez dependente químico, a pessoa sempre vai estar nessa fase. E não é bem assim. Então, a primeira coisa que eu faria é eliminar todas essas figurinhas. Se alguém mandar, eduque. Você já está se educando vendo esse vídeo, você pode se educar mais, pesquisando, entendendo e lendo mais sobre isso. E você pode passar isso para as outras pessoas também. Explicar o porquê que ela não deveria mandar essa figurinha do Fábio Assunção. Você pode mandar, inclusive, esse vídeo para essa pessoa, que é uma forma um pouquinho mais didática da pessoa entender o porquê que não é legal brincar com a doença do outro. E depois, como hoje em dia o Fábio Assunção está em remissão, ele está bem, ele está vivendo sua vida normal, por que não viralizar o Fábio Assunção bem? Por que a gente tem que viralizar apenas quando ele tá mal, quando ele tá sob efeito de álcool, sob efeito de drogas, causando na internet? Por que a gente tem essa dificuldade de viralizar coisas boas? A gente sempre viraliza coisas que são engraçadas e coisas que são ruins. E no caso dele, é uma coisa ruim que as pessoas colocaram como engraçadas. Mas tem uma grande diferença entre satirizar uma doença e satirizar qualquer outra coisa. O humor não é o problema é o humor associado a um transtorno. A gente sabe que talvez esse discurso possa parecer repetitivo e redundante em partes, mas é muito importante a gente entender que isso é a vida de 29 milhões de pessoas. Que às vezes a pessoa que vai ver o vídeo do Fábio Assunção, que vai ver a figurinha zoando da doença dele, é uma pessoa que também sofre com isso. Então, além de ser a vida dele, é a vida de várias outras pessoas. Então, a gente tem que entender o alcance que a gente tem dentro das nossas redes sociais, a gente tem que entender a responsabilidade que a gente tem do que a gente está colocando na rede, do que a gente está compartilhando,
e que muitas vezes quando a gente compartilha algo assim, quer dizer que a gente tá endossando essa mensagem, que a gente concorda com ela. Então é muito importante a gente pensar antes de postar qualquer coisa, antes de distribuir esse tipo de figurinha, porque é sim algo importante, é uma doença e a gente precisa ver isso como uma doença. Não é uma pessoa, ai que engraçado, olha o que ele tá fazendo. Não, é uma doença e é algo muito importante e é algo que a pessoa passa por várias dificuldades para conseguir mudar isso, tanto físicas quanto psicológicas. Então a gente precisa começar a endossar mensagens relacionadas a entender essas doenças, a entender o que está acontecendo e a dar suporte a essas pessoas. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistirem até aqui. A gente espera que vocês estejam gostando e deixem um comentário, se inscrevam, pra gente conseguir entender também o que vocês estão achando desses vídeos. Muito obrigada novamente e até semana que vem. Tchau, tchau!